Um único batimento cardíaco em um monitor pode mudar o destino de um hospital inteiro. Para a enfermeira-chefe Clara Evans, salvar a vida de um John Doe pesadamente cicatrizado, irreconhecível não era uma escolha. Era um juramento. Mas quando a política hospitalar colidiu com a moralidade, ela se encontrou despojada de seu crachá e escoltada para fora pela segurança. Marcada como um passivo pelas mesmas pessoas juradas para salvar vidas. Os administradores pensaram que o problema estava resolvido. O silêncio restaurado. Esse silêncio foi quebrado 3 dias depois, quando um comboio de SUVs governamentais pretos guinchou até parar em frente ao compartimento de emergência. E um comandante de forças especiais, endurecido pela batalha, saiu com uma pergunta aterrorizante, que levaria a administração do hospital aos seus joelhos. A chuva em Seattle não lavou as coisas. Apenas fez as luzes de neon do compartimento de emergência do Mercy General Hospital borrarem em listras de vermelho sangue e amarelo cauteloso. Eram 2 viés da manhã de uma terça-feira, o turno da noite no nome de espírito. Clara Evans ajustou a gola de suas roupas de enfermagem. Elas eram azuis, padrão. Mas esta noite elas pareciam pesadas. Ela estava de pé por 14 horas. Seus pés latejavam em seus tênis gastos, mas seus olhos afiados, cor de avelã e implacáveis, examinavam o painel de internação. Clara não era apenas uma enfermeira. Aos 32, ela era a espinha dorsal do Centro de Trauma de Nível 1 do Mercy General. Ela conhecia o ritmo da vida e da morte melhor do que conhecia seu próprio batimento cardíaco. Café, Clara? Ela se virou para ver o jovem enfermeiro Toby segurando para fora um copo de isopor morno. Toby era recém-saído da escola de enfermagem, ainda otimista, ainda tremendo quando os códigos chegavam. Obrigada, Toby, Clara disse, tomando um gole. Tinha gosto de torrada queimada, mas a cafeína era necessária. Noite calma até agora. Isso me preocupa. Talvez a cidade esteja dormindo, Toby sugeriu com um sorriso. A cidade nunca dorme, Toby. Ela apenas recarrega como se em quê? O telefone vermelho na mesa de trauma gritou. O som cortou o zumbido baixo da emergência como uma faca. Clara bateu o café na mesa, sua atitude mudando instantaneamente de colega cansada para general de campo. Ela pegou o receptor. Mercy General, Evans falando. A voz na outra ponta estava estalando, em pânico. ETA de chegada 2 minutos. Masculino, aproximadamente 35, sem ID. Trauma contuso massivo. Múltiplos GSWs, ferimentos por arma de fogo. Ele foi despejado fora de um quartel de bombeiros. Ele está em código. Entendido, Clara disse, sua voz firme. Prepare o trauma 1. Ela desligou e gritou ordens. Toby, pegue o carrinho de emergência. Dr. Trent, temos um de chegada crítico. GSO instável. Dr. Nathaniel Trent ergueu os olhos de seu tablet. Ele estava encostado no balcão. Rolando por um aplicativo de imóveis. Trent era o tipo de médico que parecia bom em um folheto, mas desaparecia quando o trabalho real começava. Ele era sobrinho de um membro do conselho, um fato que ele mencionava pelo menos 2 vezes por turno. GSW. Provavelmente um membro de gangue despejado por seus amigos, Trent suspirou, mal se movendo. Estabilize-o e envie-o para o condado se ele não estiver seguro, Clara. Não vou passar a minha noite cavando balas de um traficante de drogas. Ele é um ser humano, doutor. Clara estalou, já se movendo em direção às portas do compartimento. E ele está morrendo. As portas do compartimento da ambulância abriram-se sibilando, deixando entrar uma rajada de chuva fria e o cheiro de diesel. Os paramédicos apressaram a maca para dentro, seus rostos sombrios. O homem na maca era um destroço. Ele estava coberto de lama e sangue, suas roupas desfiadas. Mas mesmo sob a sujeira, Clara viu algo incomum.
Ele não estava usando roupas de rua. Ele estava usando calças táticas, do tipo que você compra em lojas de excedentes militares, mas de maior qualidade. E suas botas, pesadas, gastas, profissionais. Ele perdeu o pulso 2 vezes no caminho, o médico gritou. Nós o trouxemos de volta, mas ele está threading. Leve-o para o trauma 1 agora, Clara comandou. Ela pulou na grade da maca, começando compressões enquanto eles corriam. Sob suas mãos, o peito do homem parecia uma caixa de costelas quebradas. Ela olhou para o rosto dele. Estava inchado, irreconhecível, mascarado por uma barba espessa e sangue seco. Eles irromperam na sala de trauma. Clara moveu-se como um raio, conectando eletrodos, verificando linhas. Onde está o Dr. Trent? Clara gritou, seus olhos colados no monitor. A frequência cardíaca estava errática. Taquicardia ventricular. Ele vai ter uma parada novamente. Estou aqui. Trent entrou casualmente, colocando luvas de látex com lentidão agonizante. Abaixe sua voz, enfermeira Evans. Ele precisa de um tubo torácico agora, Clara disse, ignorando seu tom. Sons respiratórios estão ausentes à direita. Deixe-me avaliar antes de você começar a diagnosticar. Trent zombou. Ele ouviu o peito por meio segundo. Bem, pneumotórax hipertensivo configurado para um tubo. Assim que Trent pegou o bisturi, as portas da emergência se abriram novamente. Mas desta vez, não era um médico. Era a administradora Patricia Gower, flanqueada por 2 seguranças e um jovem com aparência frenética em um terno de seda. Patricia Gower era a diretora de operações. Ela era uma mulher que via pacientes como planilhas, lucro em preto, perda em vermelho. Dr. Trent, a voz de Patricia era estridente. Pare o que está fazendo. Trent pausou, o bisturi pairando a polegadas do peito do homem moribundo. Patricia, estou no meio de um procedimento. Temos um código VIP, Patricia anunciou, gesticulando para o jovem no terno de seda. Este é Ethan Caldwell. O pai dele é o senador Caldwell, nosso maior doador. Ethan machucou o pulso jogando tênis no clube, e ele está com dor intensa. Ele exige atenção imediata. Clara congelou. Ela olhou para o homem moribundo na mesa, pressão arterial caindo, saturação de oxigênio em 75%, e então para o homem mimado segurando o pulso na porta. Você deve estar brincando comigo, Clara sussurrou. Dr. Trent, Patricia disse entrando no campo estéril em seus saltos. O senador está ao telefone. Ele quer o melhor médico assistente para ver o filho dele agora. Trent olhou para o John Doe na mesa, sujo, sangrento, provavelmente indigente. Então ele olhou para Patricia e a promessa de favor político. Ele deixou cair o bisturi na bandeja. Enfermeira Evans, Trent disse, tirando as luvas. Termine de estabilizar este. Eu vou atender ao Sr. Caldwell. Clara sentiu uma raiva fria acender em seu estômago. Você não pode sair. Este homem tem um pulmão colapsado e hemorragia interna. Se você sair, ele morre. Ele é um John Doe. Ou Clara, Trent disse de forma displicente. Provavelmente um veterano sem teto ou um viciado. O protocolo dita que priorizamos a triagem. O Sr. Caldwell é uma prioridade. Uma entorse de pulso não é uma prioridade sobre um homem moribundo. Clara gritou, pisando na frente de Trent. Isso é abandono. É negligência. Patricia Gower deu um passo à frente, seu rosto contorcido em um desprezo. É uma ordem administrativa, enfermeira Evans. Saia do caminho ou você se arrependerá. O monitor atrás de Clara começou a soar um tom de linha reta. O coração do John Doe havia parado. Clara olhou para a linha reta. Ela olhou para Trent, indo embora. Ela olhou para o rosto presunçoso de Patricia. Não, Clara disse. Com licença. Patricia piscou. Clara pegou o bisturi que Trent havia derrubado. Eu disse não.
O silêncio no trauma 1 era mais pesado do que os aventais de chumbo na radiologia. Até o bip rítmico do monitor de linha reta pareceu hesitar. O que você pensa que está fazendo? Patricia Gower sibilou, sua voz caindo para uma oitava perigosa. Clara ignorou. Ela não olhou para a administradora. Ela não olhou para o médico covarde recuando em direção ao VIP. Todo o seu mundo se estreitou para o homem moribundo na mesa. Toby! Clara Arara latiu. A jovem enfermeira pulou. Assuma as compressões. Não pare até eu te dizer. Mas Dr. Trent saiu. Toby gaguejou, seus olhos arregalados de terror. Não me importo se o Papa saiu. Comprima! Toby subiu no banquinho e começou a bombear o peito do homem. Clara Arara pegou a garrafa de betadina, espirrando-a sobre as costelas do homem. Ela sabia que estava cruzando uma linha. Enfermeiras não realizavam procedimentos cirúrgicos. Era a regra de ouro. Se ela cortasse este homem, ela estaria terminando sua carreira. Mas se ela não o fizesse, a vida dele terminaria. Não era uma escolha. Segurança! Patrícia guinchou. Removam-na. Ela está agredindo o paciente. 2 guardas corpulentos deram um passo à frente, incertos. Eles conheciam Clara Ara. Ela havia assado biscoitos para os turnos da noite deles. Eles hesitaram. Não me toque, Clara Ara avisou, segurando o bisturi para cima, seus olhos ardendo com uma ferocidade que fez os guardas pararem. Se você me impedir, este homem morre e eu farei com que todas as estações de notícias em Seattle saibam que o Mercy General deixou um homem morrer por uma lesão de tênis. Você quer isso na sua consciência? Os guardas olharam para Patricia, depois de volta para o homem moribundo. Eles não se moveram. Clara Ara se virou de volta para o paciente. Encontre o espaço intercostal, quarta costela, linha axilar média. Seu treinamento como enfermeira de trauma era extenso, e ela havia observado este procedimento 1000 vezes. Ela respirou fundo. Ela cortou. Sangue sibilou para fora, seguido por uma corrente de ar. O pneumotórax hipertensivo liberando. O peito do homem arfou. Temos um ritmo. Toby gritou, olhando para o monitor. Taquicardia sinusal. Ele está de volta. Clara Ara não celebrou. Ela pegou um kit de tubo torácico, enfiando o tubo de plástico na incisão que acabara de fazer, prendendo-o com fita. Os níveis de oxigênio do homem começaram a subir. 80%, 85%, 90%. Ela pegou um estetoscópio e ouviu. Sons respiratórios. Ele estava respirando. Ela se inclinou sobre ele, sussurrando em seu ouvido, embora ele estivesse inconsciente. Eu te peguei. Você não vai morrer sozinho esta noite. Não no meu turno. Ela checou suas pupilas. Elas estavam lentas, mas reativas. Enquanto ela movia o braço dele para verificar uma linha de IV, sua mão roçou em seu pescoço. Sob a sujeira e a barba, ela viu uma tatuagem logo abaixo da orelha. Não era um sinal de gangue. Era um pequeno tridente preto com asas. Ela não reconheceu o símbolo, mas o arquivou. Enfermeira Evans. A voz era fria. Clara Ara se endireitou. O paciente estava estável, crítico, mas estável. Ela se virou. Patricia Gower estava tremendo de raiva. Dr. Trent havia retornado, parecendo pálido e envergonhado, mas principalmente vingativo. Você realizou uma cirurgia não autorizada, Trent disse, apontando um dedo trêmulo para ela. Você não é cirurgiã, isso é agressão e bateria. Eu salvei a vida dele porque você estava muito ocupado beijando o anel de um doador, Clara Ara retrucou, tirando suas luvas ensanguentadas e jogando-as na lixeira com um tapa molhado. Você está acabada, Patrícia disse, sua voz estranhamente calma agora. Saia. Ele precisa ser transferido para a UTI, Clara Ara disse, mantendo sua posição. Ele tem ferimentos internos que precisam de exames. Nós cuidaremos do paciente, Trent zombou. Você não é mais uma funcionária deste hospital. Segurança, Patrícia comandou novamente.
Escortem a senhorita Evans para fora das instalações imediatamente. Se ela resistir, chamem a polícia. Clara Arara olhou para Toby. A jovem enfermeira estava chorando em silêncio. Vigie-o, Toby, ela disse suavemente. Não os deixe matá-lo. Eu farei, Toby sussurrou. Clara Arara caminhou em direção à porta. Ao passar pelo Dr. Trent, ela parou. Ela tinha 1,65 e ele 1,88, mas naquele momento ela o superou. Você fez um juramento, Nathaniel. Não fazer mal. Você o quebrou esta noite. Saia, Trent gritou, seu rosto corando de vermelho. Clara Arara não olhou para trás. Ela saiu da sala de trauma, através da movimentada emergência, onde os pacientes a observavam com olhos arregalados, e para a noite fria e chuvosa. Ela sentou na calçada do estacionamento, a chuva encharcando suas roupas de enfermagem instantaneamente. Ela estava tremendo. A adrenalina estava diminuindo, deixando para trás um poço oco de medo. Ela tinha acabado de perder o emprego, a aposentadoria e provavelmente a licença. Ela tinha 32 anos, solteira e sem dinheiro. Mas enquanto ela olhava para o letreiro cintilante da sala de emergência, ela pensou no ar entrando nos pulmões daquele estranho. Ela pensou no batimento cardíaco no monitor. Valeu a pena. Ela sussurrou para a chuva. Ela não sabia que dentro do hospital, Toby estava levando o John Doe em uma cadeira de rodas em direção ao elevador e a mão do homem estremeceu. Ela não sabia que o homem que ela havia salvado não era um andarilho sem teto. E ela certamente não sabia que acabara de salvar a vida do capitão Elias Miller, o irmão mais novo do homem mais perigoso das forças especiais do Zindalbaio. 3 dias se passaram para Clara Arara. Eles foram um borrão de vinho barato, chorando em seu sofá e ignorando chamadas telefônicas. O conselho de enfermagem já havia enviado um e-mail a ela. Uma investigação estava pendente. O Mercy General estava pressionando pela revogação total de sua licença, citando negligência grave e praticar medicina sem licença. Ela foi colocada na lista negra. Ela se candidatou a 3 clínicas de atendimento de urgência. Todas as 3 a rejeitaram em horas. Patricia Gower havia sido minuciosa. Ela não tinha apenas demitido Clara Arara, ela havia salgado a terra. Dentro do Mercy General, as coisas haviam retornado a um normal tóxico. Dr. Trent estava se exibindo, gabando-se de como ele lidou com a enfermeira desonesta. O VP, Ethan Caldwell, havia sido tratado por sua entorse de pulso com o cuidado geralmente reservado à realeza e recebeu alta com uma prescrição para potentes analgésicos que ele não precisava. O John Doe, capitão Elias Miller, havia sido transferido para um quarto semi-privado no 4º andar. Ele ainda estava em coma, recuperando-se do trauma. Porque ele não tinha ID com ele quando chegou, e Clara Arara havia sido demitida antes que ela pudesse documentar a tatuagem corretamente, ele foi listado simplesmente como John Doe, indigente. Patricia Gower havia ordenado cuidados mínimos. Mantenha-o vivo, mas não desperdice recursos, ela lhe havia dito às enfermeiras do andar. Assim que ele acordar, nós o enviamos para a instalação estadual. Eles não sabiam quem ele era. Eles não sabiam que o farol militar embutido em seu mer havia sido danificado na emboscada que quase o matou, atrasando o sinal de rastreamento de sua equipe. Mas na manhã do 4º dia, o farol voltou a brilhar. Ele enviou um único PIN criptografado para um satélite orbitando 200 metros acima da Terra. Aquele satélite retransmitiu as coordenadas para uma base de operações segura na Virgínia, que então encaminhou um alerta de código vermelho para uma equipe tática atualmente reabastecendo em San Diego. Major Jackson Miller estava no meio de um briefing quando sua unidade de comunicação chilreou. Ele olhou para o dispositivo, seu rosto, um mapa rodoviário de cicatrizes e estoicismo. Ficou pálido pela primeira vez em uma década. Senhor, seu tenente esquerdo perguntou. Eles o encontraram, Jackson disse, sua voz um murmúrio baixo como pedras moendo.
Eles encontraram Elias. Ele está em Seattle. Ele está vivo. O sinal está fraco. Ele está estacionário. Um hospital. Jackson se levantou, virando a mesa em sua pressa. Preparem os pássaros. Nós voamos agora. De volta ao Mercy General. O turno da manhã estava começando. Patricia Gower estava na recepção da emergência, repreendendo uma recepcionista por um erro de arquivamento. As portas automáticas deslizaram abertas. Geralmente as portas admitiam pacientes, famílias ou paramédicos. Desta vez, 6 homens entraram. Eles não andavam como civis. Eles se moveram em uma falange, uma formação em V. Eles usavam equipamento tático preto, não uniformes policiais, mas fardas de combate militar de alta qualidade sem insígnias. Eles se portavam com uma graça letal que fez o ar na sala cair 10 graus. No ponto do V estava o Major Jackson Miller. Ele tinha 1,73 m de puro músculo e intenção. Ele usava óculos de sol escuros mesmo em ambientes fechados e uma boina enfiada em sua dragonha. Sua mandíbula estava travada em uma linha tão dura que poderia cortar vidro. O guarda de segurança do hospital, um policial aposentado chamado Barney, deu um passo à frente. Com licença, senhores. Vocês não podem entrar aqui com Jackson, nem diminuiu a velocidade. Ele simplesmente passou por Barney como se o homem fosse um fantasma. Um dos homens atrás de Jackson, gentilmente, mas firmemente, afastou Barney com uma mão que parecia uma barra de aço. A falange parou na mesa central. Toda a emergência ficou em silêncio. Médicos pararam de ditar. Pacientes pararam de gemer. Todos olharam para os gigantes escuros parados no meio da sala. Patricia Gower ergueu os olhos irritada. Ela ajustou os óculos. Posso ajudar? Isso é um hospital, não um campo de parada. Vocês estão bloqueando o corredor. Jackson Miller tirou os óculos de sol. Seus olhos eram azul gelo e ardiam com uma intensidade aterrorizante. Ele colocou as mãos no balcão. Estou procurando meu irmão, Jackson disse. Sua voz não era alta, mas alcançou o fundo da sala. Capitão Elias Miller, o sinal de rastreamento o localiza neste prédio. Patrícia zombou. Não temos ninguém com esse nome. E mesmo que tivéssemos, leis de privacidade do paciente. Não me importo com suas leis, Jackson interrompeu. Ele está desaparecido em ação. Nós o rastreamos até aqui. Ele tem uma tatuagem de tridente no pescoço. Patrícia pausou. Ela se lembrou do relatório do John Doe, o homem indigente. Ah, ela disse, seu lábio se curvando ligeiramente. O John Doe, o caso de caridade. Os nós dos dedos de Jackson ficaram brancos no balcão. Caso de caridade? Ele chegou dias atrás. Sem ID. Nós o mantivemos vivo às custas do hospital, Patrícia disse, tentando recuperar a autoridade. Ele está lá em cima. Vocês podem levá-lo. Isso nos economizará o orçamento. Jackson sinalizou para seus homens. 2 de vocês protejam o perímetro. 2 de vocês subam e localizem Elias. Médico, vá com eles. Enquanto sua equipe se movia com precisão, Jackson permaneceu no balcão. Ele olhou para Patrícia. Algo não estava certo. Ele sabia a extensão das lesões de Elias pelo ferimento do relatório de campo antes de ele desaparecer. Elias deveria estar morto. Alguém havia realizado um milagre para mantê-lo vivo por 3 dias. Quem o tratou? Jackson perguntou. Dr. Trent era o assistente, Patrícia disse, gesticulando para Nathaniel, que estava se encolhendo atrás de um monitor de computador. Jackson olhou para Trent. Ele viu as mãos macias, o suor nervoso, o relógio caro. Ele conhecia homens assim. Eles não salvavam homens como Elias. Você, Jackson perguntou a Trent, você estabilizou um pneumotórax hipertensivo e reparou uma artéria subclávia rompida em um compartimento de trauma. Eu supervisei, Trent gaguejou. Jackson estreitou os olhos. Ele se inclinou mais perto. Meu médico viu os prontuários na entrada. As anotações dizem que o procedimento inicial foi uma toracostomia de campo
realizada com um bisturi, não um kit padrão. Isso é medicina de combate. Isso é garra. Jackson olhou ao redor da sala. Ele viu as enfermeiras olhando para baixo, se remexendo desconfortavelmente. Ele viu a maneira como elas olhavam para Trent com desdém. Você não o salvou, Jackson disse. Não era uma pergunta. Onde está a pessoa que realmente o salvou? Patrícia arrepiou-se. Isso é irrelevante. A funcionária em questão foi demitida por insubordinação. O herdeiro na sala desapareceu. Jackson lentamente se levantou em sua altura total. Demitida. Ela desobedeceu ordens diretas, Patrícia disse defensivamente. Ela priorizou um vagabundo não pagante sobre um doador VIP. Ela foi imprudente, ela não está mais aqui. O rosto de Jackson não mudou, mas a temperatura na sala pareceu congelar. Você demitiu a pessoa que salvou meu irmão. Porque ela o salvou? Ela quebrou o protocolo. Patrícia gritou. Jackson se virou para a sala. Qual era o nome dela? Silêncio. Eu disse, Jackson rugiu, sua voz balançando as paredes. Qual é o nome dela? Do canto. O jovem Toby se levantou. Suas mãos estavam tremendo, mas ele falou claramente. O nome dela é Clara Ara, Toby disse. Clara Ara Evans, e ela é a melhor enfermeira que este hospital já teve. Jackson olhou para Toby, depois de volta para Patrícia. Ele colocou os óculos de sol novamente. Onde ela mora? Clara Ara Evans morava em um apartamento-estúdio no Vale Rainier, um bairro que agentes imobiliários educadamente descreviam como em ascensão, e todos os outros chamavam de difícil. Era o único lugar que ela podia pagar com um salário de enfermeira, enquanto pagava seus empréstimos estudantis. Agora, sem salário e com uma reputação manchada, até mesmo esta caixa de sapato estava prestes a escapar de seus dedos. A chuva martelava contra sua janela de vidro único. Um ritmo implacável de tambor que combinava com a dor de cabeça latejante que ela tivera por 72 horas. Clara Ara sentou no chão cercada por caixas de papelão. Ela não foi apenas demitida. Ela estava sendo apagada. O e-mail de seu senhorio havia chegado 1 hora atrás. Devido à recente publicidade em relação à sua demissão e potenciais acusações criminais, estamos exercendo a cláusula em seu contrato de aluguel para encerrar a locação. Patrícia Gawa não tinha apenas demitido Clara Ara. Ela havia vazado a história para um blog local, enquadrando Clara Ara como uma enfermeira instável que atacou um médico. A manchete na tela de seu telefone a encarava. Anjo da morte. Enfermeira demitida após agredir cirurgião em compartimento de trauma. Clara Ara pegou um rolo de fita adesiva, suas mãos, geralmente firmes o suficiente para enfiar uma agulha em uma veia em colapso, estavam tremendo. Ela rasgou uma tira de fita, o som alto e áspero na sala silenciosa. Toque, toque, toque. Não era uma batida educada. Eram 3 batidas pesadas e controladas. O tipo de batida que exigia uma resposta. Clara Ara congelou. Ela olhou para a porta. Quem é? Ela chamou, sua voz rachando. Entrega! Uma voz profunda ressoou. Era uma mentira. Clara Ara sabia uma mentira quando ouvia uma. Ela já tinha ouvido o suficiente delas de pacientes tentando esconder overdoses. Deixe no tapete, ela disse, levantando-se e pegando a única arma que tinha. Uma pesada lâmpada de latão. Não posso fazer isso, senhorita Evans. A voz respondeu. Abra a porta, por favor. Não quero quebrá-la. A voz era educada, mas a ameaça por trás dela era absoluta. O coração de Clara Ara martelou contra suas costelas. Patrícia havia enviado a polícia. Era este o momento em que ela seria arrastada, algemada por agressão? Ela respirou fundo, destrancou a fechadura de segurança e abriu a porta 3 polegadas, mantendo a corrente. Ela esperava um policial. Ela esperava um oficial de justiça. Ela não esperava uma parede de um homem preenchendo todo o batente de sua porta. Água pingando da aba de um boné tático preto.
Atrás dele, outros 2 homens estavam nas sombras do corredor, sua postura alerta, observando a escada. Major Jackson Miller olhou para ela. De perto, ele era aterrorizante. Uma cicatriz atravessava sua sobrancelha esquerda e sua mandíbula estava coberta pela barba de um dia de barba por fazer. Mas foram seus olhos que pararam Clara Ara fria. Eles tinham o mesmo formato do homem que ela havia salvado. Clara Ara Evans, Jackson perguntou. Quem quer saber? Clara Ara apertou o batente da porta. Se você é do Mercy General, pode dizer aos seus advogados para falarem com meu defensor público. Não tenho nada a dizer a você. Não sou do hospital, Jackson disse. Ele enfiou a mão no paletó. Clara Ara estremeceu, levantando a lâmpada. Jackson moveu-se lentamente, puxando uma foto. Ele a ergueu para a fresta na porta. Era uma foto de 2 homens de branco sorrindo em um cais. Um era Jackson, o outro era o John Doe. Você o tratou, Jackson disse. 3 dias atrás, trauma 1. Clara Ara baixou a lâmpada ligeiramente. O John Doe. Capitão Elias Miller, meu irmão. Jackson guardou a foto. Abra a porta, Clara Ara. Precisamos conversar. Clara Ara hesitou, então soltou a corrente. Se esses homens quisessem machucá-la, uma corrente de latão não os impediria. Ela abriu a porta completamente. Ele está vivo? Ela perguntou, sua voz suavizando. Eu estava preocupada. Eles não me diriam nada. Jackson entrou, suas botas pesadas em seu piso laminado barato. Os 2 homens atrás dele permaneceram no corredor, virando as costas para guardar a porta. O apartamento, de repente, parecia incrivelmente pequeno. Ele está vivo, Jackson disse, olhando ao redor para as caixas de embalagem. Mal, mas ele não está bem. O que você quer dizer? Os instintos de enfermeira de Clara Ara sobrepuseram seu medo. Ele está séptico? O tubo torácico vazou? Eu disse a eles para ficarem atentos ao enfisema subcutâneo. Fisicamente, ele está estável, mas acordou 1 hora atrás, Jackson disse. Ele tirou o boné, torcendo-o nas mãos. Ele está agitado. Estresse de combate. Ele não sabe onde está. Ele não confia nos médicos. Ele quebrou o braço de um residente que tentou mudar seu ivó. Clara Ara soltou um pequeno e involuntário suspiro. Ele está pedindo pela voz, Jackson disse, olhando para ela intensamente. Ele diz que se lembra de uma voz no escuro. Uma mulher que lhe disse que ele não estava morrendo sozinho. Ele não deixa mais ninguém se aproximar dele. Ele está arrancando suas linhas, Clara Ara. Se ele continuar, vai sangrar até a morte. Clara Ara olhou para as mãos. Não posso ajudar você. Não sou mais enfermeira. Eles revogaram meus privilégios. Se eu pisar naquele hospital, serei presa por invasão de propriedade. Jackson se aproximou. Ele a superou. Mas pela primeira vez, sua expressão suavizou. Não era pena, era respeito. Eu vi as imagens de segurança, Jackson disse baixinho. Eu vi você pular naquela maca. Eu vi você empurrar um bisturi no peito do meu irmão enquanto um covarde de jaleco se afastava. Clara Ara olhou para cima, lágrimas ardendo em seus olhos. Eu apenas fiz meu trabalho. Você fez mais do que seu trabalho. Você foi à guerra por ele, Jackson disse. Agora preciso que você faça isso de novo. Não posso, Clara Ara sussurrou. Patricia Gower, ela me destruiu. Não me sobrou nada. Jackson olhou para o aviso de despejo em cima de uma caixa. Ele o pegou, leu e amassou-o em seu punho. Você acha que Patricia Gower tem poder? Jackson perguntou, um divertido escuro colorindo seu tom. Você não tem ideia do que é poder, Clara Ara. Patricia Gower é uma burocrata. Eu sou o comandante do 1º Destacamento Operacional de Forças Especiais. Eu respondo ao presidente e a Deus, e às vezes faço o presidente esperar. Ele jogou o papel amassado no canto. Arrume uma mala, Jackson ordenou. Não para se mudar, para trabalhar. Você vem conosco. Mas a polícia... Deixe-me preocupar com a polícia, Jackson disse. Deixe-me preocupar com o hospital.
Seu único trabalho é manter Elias vivo. Você pode fazer isso? Clara Ara olhou para as caixas. Ela olhou para seu apartamento vazio. Então ela olhou para a determinação nos olhos de Jackson. Ela sentiu uma faísca reacender em seu peito. A mesma faísca que a fez pegar o bisturi 3 dias atrás. Me dê 5 minutos, ela disse. Jackson assentiu. Estaremos esperando no SUV. Enquanto Clara Ara corria para o banheiro para espirrar água fria no rosto e prender o cabelo para trás, ela ouviu Jackson falando em seus comunicadores de pulso. Base, aqui é Ugra. Ativo seguro. Estamos a caminho do Mercy General. Diga ao elemento caótico para esperar e diga ao governador para ligar para o conselho do hospital. Quero a autorização de Gower revogada até a hora que minhas rodas pararem de rolar. Clara Ara pegou seu estetoscópio, aquele que sua avó lhe dera quando ela se formou na escola de enfermagem. Ela o colocou em volta do pescoço. Parecia estar vestindo uma armadura. Ela saiu pela porta, deixando as caixas de embalagem para trás. A viagem até o Mercy General foi silenciosa e rápida. O SUV preto moveu-se pelo tráfego como um tubarão por um cardume de peixes. Outros carros simplesmente saíram do caminho. Clara Ara sentou no banco de trás ao lado de Jackson. Ele estava digitando furiosamente em um tablet robusto. Atualização de status. Jackson latiu sem olhar para cima. O sujeito está mantendo posição no quarto 402. O motorista relatou. A segurança do hospital está tentando arrombar. Ele barricou a porta com uma cama. Se eles arrombarem, ele os matará, Jackson disse calmamente. Elias está confuso e sua avaliação de ameaça está no 11. Passe fundo. Quando eles pararam no compartimento de emergência, a cena era um caos. Carros de polícia estavam piscando, luzes azuis e vermelhas saltitando no pavimento molhado. Uma van de equipe de notícias estava se instalando. O estômago de Clara Ara gelou. A polícia em todo lugar. Eles não estão aqui por você, Jackson disse. Eles estão aqui porque minha equipe isolou o quarto andar. O SUV guinchou até parar. Jackson chutou a porta aberta antes que o veículo parasse completamente. Ele ofereceu uma mão a Clara Ara. Fique perto de mim. Não pare de andar. Não responda a perguntas. Clara Ara pegou sua mão. Era áspera e quente. Ele a puxou para fora e, de repente, eles estavam se movendo. Uma falange de 4 soldados os cercou, criando uma parede móvel de ferro humano. Eles varreram as portas automáticas. O saguão estava cheio de pessoas gritando. Patricia Gower estava de pé no centro da sala, gritando com um sargento de polícia. Quero que esses homens sejam removidos. Esta é uma instalação privada. Vocês estão permitindo que terroristas mantenham um andar como refém. Patrícia gritou. Mãe, eles têm credenciais federais. O sargento tentou explicar. Patrícia girou e viu Jackson. Então ela viu Clara Ara. Seus olhos se arregalaram e seu rosto se contorceu em uma máscara de puro veneno. Ela apontou um dedo bem cuidado para Clara Ara. Você, Patrícia guinchou. Oficial, prenda-a. Essa é a mulher. Ela está invadindo. Ela é quem começou tudo isso. O sargento de polícia olhou para Clara Ara, depois para os soldados maciços que a cercavam. Ele deu um passo para trás. Patrícia avançou, bloqueando o caminho deles. Você não vai a lugar nenhum, Clara Ara Evans. Eu a terei em uma cela esta noite. Você é uma desgraça para esta profissão. Jackson parou. Toda a falange parou. Ele olhou para Patrícia com uma expressão de total tédio. Senhorita Gower, Jackson disse, você está interferindo em uma operação militar federal. Este é o meu hospital, Patrícia gritou, batendo o pé. E ela é uma funcionária demitida. Ela é uma consultora civil para o Exército dos Estados Unidos, Jackson corrigiu suavemente. E a partir de 5 minutos atrás, este não é o seu hospital. Patrícia piscou. O quê? Verifique seu e-mail, Jackson disse, acenando para o tablet em sua mão. Patrícia olhou para baixo. Suas mãos tremeram enquanto ela desbloqueava sua tela.
Ela leu a linha de assunto, seu rosto drenado de toda a cor. Era do presidente do conselho. Assunto: suspensão imediata pendente de corpo de investigação. Devido a alegações de negligência grave em relação a um paciente de alta prioridade e falha em aderir aos protocolos de triagem. Isso não pode ser. Patrícia gaguejou. O doutor Trent disse. O Dr. Trent. Jackson interrompeu, apontando para o canto. 2 policiais militares estavam lendo os direitos de Nathaniel Trent. O médico estava chorando, implorando para que chamassem seu tio. O Dr. Trent falsificou registros médicos para alegar que ele realizou o procedimento de salvamento de vida em meu irmão. Encontramos os carimbos de data e hora digitais. Isso é fraude. E como meu irmão é um oficial federal, é um crime federal. Jackson se inclinou, sua voz caindo para um sussurro que apenas Patrícia e Clara Ara podiam ouvir. Você priorizou o filho de um doador com uma entorse de pulso sobre um capitão condecorado que levou 3 balas por este país. Você demitiu a única pessoa com a coragem moral para salvá-lo. Você não apenas perdeu seu emprego, senhorita Gower. Você encerrou sua carreira. Jackson sinalizou para seus homens. Mover! Eles passaram por uma Patricia Gower, atordoada e silenciosa. Clara Ara sentiu uma onda de adrenalina. Ela manteve a cabeça erguida, passando pela estação de enfermagem, onde seus ex-colegas a observavam com a boca aberta. Toby, o jovem enfermeiro, deu-lhe um discreto sinal de positivo por trás de um prontuário. Eles alcançaram o elevador e subiram para o 4º andar em silêncio. Quando as portas se abriram, a tensão era palpável. O corredor estava bloqueado por móveis de hospital. 2 dos homens de Jackson estavam de guarda com rifles pendurados no peito. Relatório. Jackson disse. Ele está lá dentro, chefe. Ele tem um bisturi. Provavelmente o roubou de uma bandeja. Ele diz que a próxima pessoa que entrar vai levá-lo no pescoço. Jackson se virou para Clara Ara. Ele não me machucará, mas não me deixará tratá-lo. Ele precisa que seus IVs sejam restabelecidos e sua ferida precisa ser verificada. Ele está delirando. Posso fazer isso, Clara Ara disse. Seu medo havia sumido. Este era o trabalho. Isso era para o que ela nasceu. Vá, Jackson disse. Nós ficaremos aqui. Clara Ara se aproximou da porta barricada. Ela não gritou. Ela não tentou empurrá-la para abrir. Ela bateu suavemente. Capitão Miller, ela chamou suavemente. Dentro do quarto, o som de uma respiração pesada e ofegante parou. Quem é? Uma voz áspera, soava como cascalho rangendo sob pneus. Sou Clara Ara, ela disse. Eu estava lá quando você entrou na chuva. Eu te disse que não o deixaria morrer sozinho. Um longo silêncio. Então o som de uma cama sendo arrastada pelo chão. A porta se abriu. Elias Miller parecia pior do que na emergência, principalmente porque estava acordado e furioso. Seus olhos estavam selvagens, injetados e inquietos. Ele segurava uma pequena lâmina cirúrgica com um aperto de nós dos dedos brancos. Ele usava um avental de hospital que estava rasgado no ombro, revelando as suturas frescas e irritadas que Clara Ara havia colocado ali. Ele olhou para ela, ele examinou seu rosto, seus olhos, suas mãos. Ele deixou cair a lâmina. É você, ele sussurrou. Ele se encostou no batente da porta, sua força de repente o deixando. Você é quem desobedeceu a ordem. Eu não sigo ordens que matam pessoas. Clara Ara disse, dando um passo à frente e o segurando enquanto ele balançava. Ela era metade do tamanho dele, mas ela o apoiou, guiando-o de volta para a cama. Agora, você vai me deixar consertar este IV, ou vai sangrar por todas as minhas roupas limpas. Elias soltou uma risada seca e dolorosa. Ele sentou na beira da cama, fazendo uma careta. Você é mandona? Eu sou uma enfermeira-chefe, Clara Ara disse, ajudando-o a levantar as pernas para o colchão. Mandona como parte do uniforme. Ela rapidamente o avaliou. Sua frequência cardíaca estava altíssima, sua pele pegajosa.
Ele estava desidratado e com dor. Ela pegou um kit de IV novo do carrinho no quarto. Suas mãos se moveram com eficiência praticada, encontrando a veia, enfiando o catéter, prendendo a linha. Ela injetou um bolos de soro fisiológico e um sedativo leve. Elias a observou o tempo todo. Seu olhar não era predatório como o dos homens no bar, nem desdenhoso como o dos médicos. Era intenso, analítico e surpreendentemente vulnerável. Eles disseram que você tinha ido embora, Elias murmurou, seus olhos começando a cair enquanto os medicamentos atingiam seu sistema. O terno? A senhora? Ela disse que você tinha ido embora. Estou de volta, Clara Ara disse, alisando o lençol sobre ele. Jackson, Elias perguntou, olhando para a porta. Ele está lá fora guardando a porta. Elias assentiu, os olhos fechando. Bom, ele os assusta. Ele me assusta um pouco também, Clara Ara admitiu. Elias sorriu. Um fantasma de sorriso através de sua barba. Ele gosta de você, posso dizer. Ele te trouxe de volta. Durma, capitão, Clara Ara disse. Elias, ele corrigiu, sua voz diminuindo para um sussurro. Chame-me. Elias. Ele adormeceu. Clara Ara ficou ali por um momento, ouvindo o bip do monitor, um ritmo constante e forte. Era o som mais bonito que ela já tinha ouvido. A porta abriu silenciosamente atrás dela. Jackson entrou. Ele olhou para seu irmão dormindo, depois para Clara Ara. Ele viu o Ivo novo, os sinais vitais acalmados, a paz na sala. Você é boa, Jackson disse. Clara Ara verificou a taxa de gotejamento uma última vez. Eu sei. Patricia Gower se foi, Jackson disse, parado ao lado dela. O conselho está convocando uma reunião de emergência. Eles querem te oferecer seu emprego de volta, com um aumento e um pedido de desculpas formal. Clara Ara olhou para Elias dormindo. Ela pensou na maneira como o hospital a havia descartado. Ela pensou na arrogância de Trent e na crueldade de Patricia. Eu não quero, Clara Ara disse. Jackson levantou uma sobrancelha. Não, não. Clara Ara se virou para encará-lo. Mercy General é um negócio. Tô farta de negócios. Quero salvar vidas, não lucros. Bom, Jackson disse, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Isso mudou toda a sua postura, fazendo-o parecer menos uma máquina de guerra e mais um homem com um plano. Porque eu tenho uma oferta diferente para você. Que tipo de oferta? Os militares têm contratado médicos privados, cuidados especializados para ativos de alto valor, pessoas que podem lidar com estresse, que podem tomar decisões difíceis e que não se importam com política. Jackson entregou-lhe um cartão. Era preto com um emblema de tridente dourado. O salário é o triplo do que você ganhava aqui. As horas são piores. Os locais são perigosos. Mas você nunca mais terá que responder a um burocrata. Você responde a mim. Clara Ara pegou o cartão. Ela passou o polegar sobre o logotipo em relevo. Quando eu começo? Ela perguntou. Você já começou, Jackson disse. Bem-vinda à unidade, enfermeira Evans. 3 semanas se passaram desde o incidente no Mercy General. Mas Clara Ara Evans sentiu como se tivesse vivido uma década naquele tempo. Ela não estava mais em Seattle. Ela estava atualmente no Roost, uma estação de radar desativada à beira de um penhasco na costa de Washington, que a unidade de Jackson havia convertido em uma casa segura de local secreto. O vento aqui era feroz, cheirando a sal e pinho, um forte contraste com o cheiro antisséptico da emergência. Clara Ara ajustou o fluxo no concentrador de oxigênio portátil. Saturação de oxigênio é 98% em ar ambiente, ela anunciou, marcando o prontuário em seu tablet. Você está curando mais rápido do que qualquer humano tem direito, de Elias. Capitão Elias Miller sentou na beira do catre, sem camisa. Seu torso era um mapa de violência, contusões amarelas desvanecendo. A linha vermelha raivosa da cicatriz da toracostomia, onde Clara Ara o havia salvado, e as cicatrizes prateadas mais antigas de uma vida passada nas sombras.
Ele flexionou o braço direito, fazendo uma careta ligeiramente. É a comida, Elias grunhiu pegando sua camisa. Rações do exército não têm o gosto da sua lasanha. Clara Ara sorriu, sentindo aquele familiar tremor no peito. Viver em alojamentos próximos com os irmãos Miller e sua equipe havia sido um ajuste. Eram homens barulhentos e perigosos que limpavam armas na mesa de jantar. Mas com Elias era diferente. Ele era a calma na tempestade. Não se acostume, Clara Ara provocou, verificando o curativo em seu lado. Assim que você for liberado para o serviço, eu vou voltar para bem, seja qual for meu trabalho agora. Elias segurou a mão dela. Sua pele era áspera, calejada de apertos de gatilho e subidas de corda, mas seu toque era incrivelmente suave. Ele olhou para ela, seus olhos cor de avelã sérios. Você faz parte da equipe agora, Clara. Jackson confia em você. Eu confio em você. Ele pausou, seu polegar roçando no pulso dela. E você salvou minha vida. No meu mundo, isso cria uma dívida que nunca poderá ser totalmente paga. Você não me deve nada, Clara Ara sussurrou, seu pulso acelerando. Eu te devo tudo, ele corrigiu. O momento foi quebrado pela porta de metal pesada abrindo. Major Jackson Miller entrou, seu rosto parecendo uma cabeça de trovão. Ele não estava usando seu equipamento tático usual. Ele estava em roupas civis, jeans e uma camisa de flanela. Mas ele ainda parecia letal. Quebrem, Jackson disse, embora sua voz não tivesse sua mordida usual. Temos um problema. Elias instantaneamente mudou de paciente para soldado. Situação. Jackson jogou um arquivo sobre a pequena mesa. Sabemos por que você foi emboscado, Elias. Não foi um acerto de cartel aleatório. Foi uma operação de limpeza. Elias pegou o arquivo. O negócio de armas é maior, Jackson disse andando pela pequena sala. Deciframos o telefone que você recuperou antes de cair. O comprador não era um cidadão estrangeiro. O comprador era uma empresa de fachada registrada em Delaware. Clara Ara ouviu, confusa. O que isso tem a ver com o hospital? Jackson se virou para ela. Tudo. A empresa de fachada leva de volta a uma holding. E o acionista majoritário dessa empresa é um truste cego administrado pela família Caldwell. O sangue de Clara Ara gelou. Caldwell, como em senador Caldwell, o pai do VIP com a lesão no pulso. O mesmo Jackson assentiu sombriamente. O senador Richard Caldwell não é apenas um político. Ele está silenciosamente intermediando hardware de nível militar para insurgentes para desestabilizar regiões onde ele tem investimentos em petróleo. Elias encontrou a prova. É por isso que eles tentaram matá-lo no campo. E quando ele não morreu, Elias disse, sua voz caindo para um rosnado perigoso. Eles me rastrearam até o Mercy General. Exatamente, Jackson disse. Interceptamos uma ligação 1 hora atrás. Patricia Gower não apenas demitiu você porque era mesquinha, Clara Ara. Ela estava na folha de pagamento. Ela avisou o consertador do senador que um John Doe correspondendo à descrição de Elias estava no trauma 1. É por isso que Ethan Caldwell estava lá. Ele não estava lá por uma lesão no pulso. Ele estava lá para confirmar a morte. Clara Ara sentiu-se mal. A arrogância do jovem de terno de seda de repente fez sentido. Ele não tinha sido apenas um pirralho mimado. Ele era um abutre circulando uma carcaça. Então nós os expomos, Clara Ara disse. Levamos os arquivos para o FBI. Não podemos, Jackson disse. O diretor do FBI está jantando na propriedade de Caldwell esta noite. A corrupção é profunda. Se entregarmos isso agora, a evidência desaparece e todos nós morremos em um trágico acidente de treinamento. Então, o que fazemos? Elias perguntou, levantando-se. Ele fez uma careta, mas permaneceu de pé. Nós vamos para a ofensiva, Jackson disse. Iremos à propriedade de Caldwell esta noite. Precisamos garantir o servidor físico que liga o senador à empresa de fachada. Está em sua biblioteca particular. Eu vou, Elias disse imediatamente.
Você não está liberado. Clara interveio, sua voz de enfermeira cortando o testosterona. Suas suturas mal estão segurando. Se você rasgar aquela artéria novamente, você sangrará até a morte em minutos. Não preciso carregar uma mochila, Elias argumentou. Posso dirigir. Posso fornecer vigilância. Não, Jackson disse. Elias ficará aqui. É muito arriscado. Se Caldwell souber que estamos vindo, ele nos atingirá com tudo o que tem. Elias é a testemunha principal. Ele precisa sobreviver. Jackson olhou para Clara. E você fica com ele. Este local é seguro, mas estou deixando 2 homens no perímetro apenas para o caso. Não sou babá, Elias murmurou. Você é o ativo, Jackson disse firmemente. Clara, mantenha-o deitado. Cede-o se for preciso. Jackson pegou sua bolsa de equipamentos. Saímos em 10. Tranque as portas atrás de nós. Enquanto a equipe de operadores vestidos de preto carregava os SUVs lá fora, Clara sentiu um profundo e roedor pressentimento. Ela trancou a porta de aço pesada do bunker. O silêncio da casa segura retornou, mas desta vez não parecia pacífico. Parecia o fôlego retido antes de um grito. A noite caiu. O vento uivava lá fora. Elias estava limpando uma pistola na mesa, uma Sig Sauer P20. Ele se movia com uma graça rígida e dolorosa. Você acha que eles vão conseguir? Clara perguntou, quebrando o silêncio. Ela estava fazendo chá, tentando manter as mãos ocupadas. Jackson é o melhor que existe, Elias disse, sem olhar para cima. Mas Caldwell está desesperado. Homens desesperados são perigosos. De repente, as luzes no bunker piscaram e morreram. O zumbido do sistema de ventilação parou. O quarto mergulhou na escuridão total. Falha de energia, Clara sussurrou, congelando. Não, a voz de Elias estava bem ao lado de seu ouvido no escuro. Ele havia se movido instantaneamente, silenciosamente. O gerador tem um backup. Deveria ter ligado. As linhas foram cortadas. Clara ouviu o distinto clique-claque de uma arma sendo engatilhada. Abaixe-se, Elias sussurrou. No chão agora. Clara caiu no concreto frio. Fique atrás da ilha da cozinha, Elias comandou. Não se mova até eu dizer. Lá fora, o som do vento foi substituído por outra coisa. O ranger de cascalho, o baque pesado de botas. Não 2 homens, muitos homens. Guardas de perímetro, Clara sibilou. Silêncio, Elias disse. Eles já se foram. Uma voz amplificada por um megafone cortou a pesada porta de aço. Era uma voz suave e arrogante. Uma voz que Clara reconheceu. Capitão Miller, senhorita Evans, sabemos que vocês estão aí. Este é Ethan Caldwell. Vocês têm algo que pertence à minha família. O coração de Clara martelou contra suas costelas. O VIP, o filho. Abra a porta, Ethan gritou, sua voz entrelaçada com uma excitação cruel. O Dr. Trent não está aqui para salvá-los desta vez. E seu irmão também não. Elias se agachou ao lado de Clara. Na luz da lua filtrando pelas altas frestas de ventilação, seu rosto era uma máscara de pedra. Eles observaram a casa. Elias sussurrou. Eles esperaram Jackson sair. É uma armadilha. O que fazemos? Clara perguntou, aterrorizada. Elias pressionou a arma em sua mão. Você sabe como usar isso. Eu atirei com uma Glock em um estande uma vez anos atrás. Aponte e aperte, Elias disse. Eu vou atrair o fogo deles. Você cobre a entrada dos fundos. Você não pode lutar contra eles sozinho. Você está ferido. Não estou sozinho, Elias disse, olhando para ela. Tenho minha enfermeira. Então um estrondo ensurdecedor sacudiu a fundação do bunker. A porta da frente gemeu enquanto cargas de arrombamento detonaram. Fumaça entrou. O cerco havia começado. A porta do bunker explodiu para dentro. Metal torcido rangendo contra concreto. Granadas de efeito moral o cegaram.
Soando nos ouvidos de Clara como um toque de morte, Elias disparou 3 tiros rápidos, derrubando 2 mercenários na fumaça, mas ele gemeu quando suas suturas frescas se romperam. Sangue encharcou seu lado. Não podemos segurá-los, Elias gritou, enfiando uma pistola de backup nas mãos trêmulas de Clara. Ele estava desfalecendo rapidamente. Clara viu um tanque de oxigênio e uma garrafa de álcool para esfregar no carrinho médico. Desesperada, ela o juntou com fita, criando uma bomba rudimentar. Ela a jogou em direção à brecha. Atire! Elias não hesitou. Uma bala perfurou o tanque. Uma enorme bola de fogo irrompeu, engolindo os mercenários e sacudindo a fundação. Mova-se, Elias comandou. Eles saíram apressadamente pela saída de emergência para a chuva torrencial, escorregando na lama. Eles chegaram à linha de árvores antes que Elias desabasse, sua força se esgotando. Vá, Clara, ele ofegou. Não, ela recusou, puxando-o para cima. Eu não deixo pacientes para trás. De repente, Ethan Caldwell saiu das sombras, uma pistola suprimida apontada para a cabeça de Elias. Ele não estava usando equipamento, apenas um caro sobretudo. A enfermeira heroína e o soldado quebrado. Ethan zombou. Meu pai manda lembranças. Ele apertou o dedo no gatilho. Clara parou diretamente na frente de Elias, protegendo-o com seu corpo, e levantou sua arma. Você terá que passar por mim. Ethan riu cruelmente. Com prazer. Crack. Um único tiro soou. Clara estremeceu, esperando pela escuridão, mas ela não caiu. Ethan olhou para baixo, confuso, para a mancha vermelha se espalhando em seu peito. Ele desabou silenciosamente na lama. Clara girou. No cume acima, Jackson Miller abaixou seu rifle de precisão, flanqueado por dezenas de agentes do FBI, inundando o vale. Clara caiu de joelhos, segurando Elias com força, enquanto a cavalaria descia. Eles haviam vencido. E essa é a história de Clara Evans, a enfermeira que se recusou a deixar um herói morrer. E ao fazer isso se tornou uma heroína. Isso nos lembra que às vezes os guerreiros mais bravos não carregam armas. Eles carregam estetoscópios e uma recusa em recuar diante da injustiça. Clara perdeu o emprego, sua casa e sua reputação. Mas ela nunca perdeu sua integridade. E no final, ela encontrou um amor e um propósito pelos quais valia a pena lutar. Se esta história tocou seu coração ou fez seu pulso acelerar, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Você acha que ele teria tido a coragem de enfrentar a administração do hospital como Clara fez? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais histórias sobre heróis da vida real, justiça e romance, certifique-se de se inscrever e tocar o sino de notificação para nunca perder um vídeo. Obrigado por assistir.